Pessoal, beleza? Eu tô aqui fazendo esse vídeo porque a gente está enfrentando aí vários problemas devido a esse Covid-19 e é incrível, né? Como o ser humano foi dado a ele o raciocínio, mas parece que às vezes ele não usa isso da maneira correta. O que a gente está vendo hoje nas redes sociais é uma briga intensa, inútil, de críticas de um lado e do outro. As pessoas às vezes completamente desinformadas, falando coisas que não sabem, porque elas são massas de manobra, que pegou uma publicação que achou linda, bonito lá no grupo do WhatsApp das tias, acha que aquilo ali é interessante e joga como se fosse uma verdade. Primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês aqui é o seguinte: você quer uma dica? Eu não sou médico, nem quero ser médico e nem trabalho na área da saúde, mas você quer uma dica importante que vai fazer com que qualquer outro sintoma ou qualquer outra coisa do Covid afete você, quer uma dica de saúde legal? Meu amigo e minha amiguinha, desliga a sua televisão. Para de assistir telejornais. Há muito tempo atrás, a mídia, que foi criada para trazer a comunicação, comunicar pessoas, trazer notícias, ela se corrompeu. Hoje a mídia ela não traz notícia. O papel da mídia hoje não é mais trazer notícia. O papel da mídia é sensacionalizar. Quanto pior, melhor. Olha só quais são os programas com maior audiência, geralmente. Principalmente eu que sou aqui de Fortaleza. São aqueles programas policiais que falam de desgraça. As pessoas querem saber da desgraça. É muito simples, você faz um teste. Posta alguma coisa falando algo bom e posta alguma coisa dizendo assim: olha o que é que esse cara fez com a mulher dele. Ou posta alguma coisa dizendo assim: olha o que fizeram com o ladrão. Olha o que o ladrão fez com aquela família. O maior número de visualização vai ser da desgraça. O povo não quer viver desgraça, mas adora ver a desgraça do outro. Aí fica uma briga tola das pessoas que dizem que querem ficar em casa. Caramba, cara, quer ficar em casa? Fica, é teu direito. Agora tu não pode criticar quem está indo contra isso. Sabe por quê? Porque é inadmissível que numa etapa dessa, pessoas até que tenham um conhecimento pleno estejam nessa história de achar que a economia vai voltar novamente do nada. Tipo assim, quebrou a economia, não tem problema. É como se eu estivesse dizendo assim pro meu filho, que chega para mim dizendo assim: pai, eu fui assaltado, levaram o meu celular. Ah, meu filho, vão-se os dedos, ficam-se os anéis. Não tem problema, a gente vai trabalhar e vai conseguir outro. Eu vou trabalhar, ele vai trabalhar, a gente vai conseguir outro. Agora imagina não ter o que comer dentro de casa, não ter perspectiva nenhuma, a economia quebrada, e você não poder dizer assim: a gente vai trabalhar e vai conseguir. Então não adianta ficar criticando quem está defendendo que os comércios abram, que as coisas voltem ao normal. Sabe por quê? Porque daqui a 30 dias ou daqui a mais 1 ou 2 semanas, elas já não vão voltar mais ao normal. Microempresários vão quebrar. A gente tem visto medidas sendo dadas para o autônomo, a gente tem visto medidas sendo dadas para as pessoas desempregadas, para as pessoas da baixa renda. Já vi hoje uma publicação dizendo que o governo vai liberar um valor de subsídio para, não é nem subsídio, mas eu acho que é um empréstimo de crédito especial para os pequenos negócios que faturam a partir de 360 mil em diante. Mas os micros empresários, aquela lanchonetezinha do teu bairro aí, aquele cara que vende ovos levando no coisa dele lá, o cara que dá os ovos para ele levar lá no carrinho dele, aquele pequeno salão do cabeleireiro do teu bairro, ele é um micronegócio. Até agora não foi dado nenhum tipo de medida para ajudar essa galera, os micros. Nós que somos micros, porque eu também tenho um micronegócio. Aí a pergunta é a seguinte: e eu vou ficar defendendo que eu tenho que ficar em casa? Aí algumas pessoas estão postando uma outra publicação, me desculpa o termo, e algumas pessoas talvez vão querer me criticar por isso, e eu vou ser bastante sincero, eu não ligo para as críticas de ninguém, que eu tenho o meu pensamento e minha visão. O meu intuito aqui é dar a informação para quem está na mesma frequência que eu. Os que não estão na mesma frequência que eu, não interessa, eles não vão entender o que eu estou falando e vão criticar e vão tacar o pau, e isso é normal. É como se fosse assim: você está falando na Rádio Tempo e as pessoas que estão te criticando estão na FM 93. É uma questão de linha de frequência. Esse vídeo é para as pessoas que estão na mesma frequência que eu. Se você não está na mesma frequência que eu, sinta-se à vontade para criticar, não tem problema. Não vai fazer diferença para mim, meu pensamento não muda por causa disso. Agora vem alguém, posta um negócio dizendo assim,
Quem você está disposto a sacrificar na sua família pela economia? Eu vou dizer para você, eu estou disposto a me sacrificar, eu estou fazendo isso todo dia. Eu estou saindo para trabalhar porque eu ainda posso. Alguns clientes não me recebem, mas os que me recebem eu estou indo. Sabe por quê? Porque eu sou o patriarca da minha casa. Sou eu que tenho que prover o sustento da minha família, não é ninguém. Eu não estou querendo esperando a ajuda do governo. Eu esperava que ele tivesse uma medida para os microempreendedores também sobreviver. Porque esse grupo que é enorme vai quebrar. E quando eles quebrarem, eles vão demitir seus 2 ou 3, até 5 ou 10 no máximo funcionários que vão ficar jogados no mercado de trabalho sem ter o que fazer. Se houver uma recessão, pessoal, e infelizmente as pessoas que não estão na frequência desse conhecimento, eles não vão entender isso. Se houver uma recessão, o país vai precisar provavelmente pedir dinheiro emprestado. Não sei para quem, mas vamos imaginar que ele consiga. Ele vai aumentar, a inflação vai aumentar. As coisas vão aumentar, o custo de vida vai aumentar, o salário vai piorar. Quem viveu nas épocas em que a gente não tinha uma moeda forte, que era a época do cruzeiro, do cruzado novo, eu vivi essa época, eu trabalhei nessa época, eu trabalho desde os 14 anos de idade, e eu quero dizer uma coisa para vocês, eu nunca precisei, minha família é pobre, meu pai, quando começou a vida com a minha mãe, ele era muito pobre, nem trabalho ele tinha. Naquela época não existia ajudas sociais e a gente nunca precisou disso. Hoje, graças à visão mental que nós tivemos, da nossa mentalidade, nós entendemos que nós somos responsáveis para gerar recursos para nós, somos responsáveis para nos sustentar e sustentar a nossa família. Então, eu estou me sacrificando sim, para não ficar em casa e ter que sair para trabalhar, porque a minha família precisa de mim também para comer. E se eu pegar a doença, ou se eu vier a morrer porque eu peguei a doença, a responsabilidade foi minha. Eu me sacrifiquei pela minha família. Então responda a pergunta daqueles que estão fazendo ela. Quem você está disposto a sacrificar? Eu estou disposto a me sacrificar pela minha família sempre. Porque eu sou o patriarca da minha família. Estou disposto a sacrificar também, porque esse negócio que eu tenho há alguns anos, ele também é algo que eu preciso para sustentar famílias que dependem dele, que são meus colaboradores. E essa visão apequenada de que a gente só pode olhar para uma coisa ao mesmo tempo é errada. Eu preciso olhar para tudo, pessoal. Não existe verdades, existe uma verdade. A grande situação é: a doença é grave? Ela é grave, é um vírus que tem um contágio muito rápido, sim. Ninguém está dizendo que quer pegar a doença, que quer ficar contagiado com a doença, que quer morrer, que quer matar alguém da família. As pessoas só estão preocupadas com o que elas vão fazer depois que tudo isso passar, se não tiver dinheiro. O negócio que o cara lutou pra caramba para construir, para movimentar, para trazer, e pode se quebrar em questão de 3, 4 semanas. Agora, se você não é um empreendedor, não é um microempreendedor, nunca fez isso na sua vida, você não pode criticar as pessoas que estão tendo essa visão. Você não pode dizer que os caras estão errados e perguntar quem ele vai sacrificar. Se você não entende de um assunto, o conselho e a dica que eu dou é que você primeiro busque entender a visão da outra pessoa, por que ela está dizendo isso. Porque eu entendo a visão de quem quer ficar em casa. Pessoas com medo, estão com medo de ficar doente, tem medo de morrer, tem medo de ver alguém morrendo. Eu entendo. Eu também não quero ver ninguém morrendo, não quero ver ninguém da minha família morrendo. Mas eu também tenho medo de não poder sustentar minha família e ver meus filhos, minha esposa, as pessoas que dependem de mim morrerem de fome, ou então entrarem em uma doença mais grave, uma depressão, um transtorno de ansiedade, porque se vê numa situação sem saída. Existem pessoas assim, pessoal. Existem muitas pessoas que estão preocupadas. E eu não posso fazer da minha preocupação a regra geral. Eu respeito a preocupação de quem quer ficar em casa. Mas é importante que você possa respeitar a opinião de quem está querendo sair para trabalhar. Porque se era para ter um isolamento geral, não era para ter ninguém roçando os matos no meio da rua, como a Marquise está fazendo, a serviço da prefeitura. Os postos deveriam estar fechados de combustível, os supermercados deveriam estar fechados. Ah, mas é porque eles são serviços essenciais. Para mim, o meu serviço é essencial para eu trazer sustento para minha família e para as pessoas que dependem da empresa, que são meus colaboradores. Então, depende do que é essencial na visão de cada um de nós. Tem pessoas que vão para o supermercado todos os dias e depois estão lá nas suas janelas batendo nas panelas. Correm o risco até de um dia que precisar fazer comida, não ter panela mais para fazer comida e não poder sair mais para comprar panela, de tanto panela que está batendo. Se bater panela resolvesse qualquer problema, meu amigo, eu ia fazer isso todo dia, sem problema nenhum. Eu ia comprar um monte de panela para ficar batendo, mas panela não resolve o problema.
Então, tem pessoas que simplesmente acham que vão ficar em casa e que tudo vai voltar ao normal. Não vai voltar ao normal. Isso tudo vai mudar hábitos, vai mudar costumes, vai mudar um monte de coisa e vai mudar e mexer com a economia do país. Criticar, ficar com brigas e intrigas desnecessárias, fúteis nas redes sociais, de que um é o bozo, do que o outro é o ladrão, de que um é palhaço e o outro é presidiário. Cara, esses caras estão se lixando para nós. Essa é a grande realidade. Estão se lixando para nós. O que a gente precisa é se unir como sociedade e deixar de colocar lá políticos corruptos, deixar de defender corrupção, deixar de ser corrupto. A gente precisa aprender a deixar de ser corrupto, porque às vezes o cara que tá aqui pedindo para eu ficar isolado, ele tá saindo uma hora dessas aqui da casa dele para ficar correndo, como eu vi aqui nas avenidas, os caras correndo, fazendo caminhada normalmente em grupo de 3, 4 pessoas. Esse mesmo cara que tá dizendo para eu ficar em casa, ele tá indo na farmácia a cada 2 dias comprar medicamentos sem necessidade, tá indo a cada 2 dias no supermercado comprar coisas que ele poderia ir uma vez comprar e depois guardar e não precisar ir com tanta frequência. Agora, criticar é muito mais fácil. E aí agora há pouco uma pessoa estava discutindo comigo, falando, eu dizendo para ela no debate que criticar não resolve. Você pode cobrar, mas você pode também buscar outros meios. Aí a pessoa disse, não, mas tem que criticar também. Criticar não leva a nada. Eu não conheço uma pessoa que foi criticada e que mudou. Eu sou da cultura do feedback. A gente precisa aprender a trabalhar o feedback. E aí a pessoa disse assim, mas feedback é a mesma coisa, é uma nomenclatura diferente. Não é. Feedback é completamente diferente. Se você não sabe fazer feedback, procura, vai lá, a geração do Google, vai lá no Google e busca entender o que é feedback, você vai saber que é completamente diferente disso. Agora, quer cobrar o teu político? Cobra. Agora, tu quer que a realidade do Brasil mude? Começa contigo, cara. Respeita a opinião das pessoas, as coisas que elas estão achando importantes para elas agora. E vai lá e deixa de ficar votando em político que tá te prometendo coisas, porque a corrupção começa aí. Sabe onde é que começa a corrupção? É aquele cara que encontra um celular dentro do carro, do Uber, pega, que encontra um celular no meio da rua e que tira o chip, reseta e fica com o celular. Esse cara, ele só não é um corrupto maior porque ele não tem oportunidade, mas esse mesmo cara, você que talvez esteja me ouvindo, que roubou um celular, que pegou um celular que achou perdido e levou para você e não devolveu, se tiver a oportunidade de receber uma proposta para desviar milhões de reais, como alguns desses políticos corruptos receberam, você vai aceitar, meu amigo. Sabe qual é a diferença? É que você não teve essa oportunidade, mas a que você teve, que foi ficar com o celular de uma pessoa que você poderia ligar e devolver, você ficou. O Brasil precisa mudar a cultura da corrupção que está internalizada no brasileiro. Do jeitinho brasileiro, de achar que tudo tem um jeito, de chegar lá no Lucaíma, coloca o meu nome aí na frente, furar a fila, de achar que ele pode se dar bem em tudo. E é por isso que a gente tem um monte de político lá assim. Esses mesmos políticos que estão roubando lá em cima, eles eram caras que furavam a fila e queriam se dar bem em tudo aqui. Aí eles ganharam uma oportunidade, através do nosso voto, de ir para um estágio maior, onde as oportunidades dele fazer a corrupção era maior. Então, em vez de lutar pelo político A e B, vamos lutar pela integridade do nosso povo. Vamos entender que isso, não só o vírus é um grande problema, mas como também a economia entrando em recessão é um problema muito maior. Respeitar as opiniões, as formas como as pessoas estão querendo colocar é importante. Ficar usando escrituras como os religiosos estão pegando até discursos de líderes religiosos para justificar suas ideias, como se fosse assim, eu vou pegar essa parte que é interessante, essa outra parte que está indo contra o que eu penso eu não vou usar. Isso aí também, eu acho que a gente precisa procurar ser honestos, íntegros, respeitar a opinião das pessoas, entender que é complicada essa situação agora, parar de assistir televisão porque isso dá doença, traz doença. Eu não assisto televisão há mais de 4 anos, eu sou feliz da vida. Eu passei aqueles dias todinho da greve dos policiais bem tranquilo, porque eu não estava assistindo o que estava acontecendo. Você não vê uma mídia dizendo, gente, tiveram tantas pessoas tratadas que conseguiram se livrar do vírus e estão indo bem. É sempre assim, mais um contaminado, mais um que morreu. Ela não está preocupada contigo. Ninguém lá em cima está preocupado com a gente, eles estão preocupados com os próprios interesses. Aprendam a votar, para não ficar feito um bobo, como massa de manobra, criticando o político A ou B nas redes sociais. Está fazendo papel de palhaço também. Não vou nem usar palhaço porque
coitado do palhaço é uma profissão que a gente às vezes atribui um monte de pessoas a ela, mas é uma profissão honesta que o palhaço faz e ainda traz alegria pra gente. Esses palhaços, entre aspas, que estão ali roubando, ou os que estão simplesmente indo para as redes sociais alimentando ela de um monte de coisa errada, esses palhaços aí, eles não trazem graça nenhuma pra gente. Desliga a TV, para de criticar, seja um cooperador, seja uma pessoa que inspira, que é isso que a gente está precisando. Tem muitas pessoas desesperadas com o vírus, mas tem muita gente desesperada porque não sabe o que vai fazer depois se perder um emprego ou se o seu negócio quebrar. Aprenda a ter empatia com essas pessoas também. Se a gente viver dessa forma, se eu e você encontrarmos esse equilíbrio, porque não existe perfeição nessa vida, a gente tem que encontrar equilíbrio. Parar de ficar vivendo uma vida de faz de conta dentro da rede social, pregando o politicamente correto, pregue aquilo que é correto, pregue aquilo que vai ser bom para você e respeite aquilo que a outra pessoa está pregando que vai ser boa para ela. Beleza, pessoal? Muito obrigado para quem tiver visto aí, para quem estiver na mesma frequência que eu estou agora passando.